Boa tarde, vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, Érica Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Sextou, minha gente! Sextou com o S de sem folga, muitas notícias, muito trabalho. E sexta-feira você já sabe, né? Sexta-feira é sempre aquele programa mais leve, mais suave. A gente vai falar de futebol, Campeonato Maranhense. Mais um para conta, se Deus assim permitir, a cobertura toda a gente traz para cá. E lógico, né? Aquela resenha, hoje é diferente. Acreditem vocês ou não, tivemos aqui um aniversariante essa semana e tem bolinho aqui no estúdio. Ele fugiu ontem, mas hoje não teve jeito, né? Sexta-feira, dia 9. Daqui a pouquinho o Didinho tá na conta, assim a gente espera, né? E aí ele veio para receber o Pix. Tá pensando? É isso mesmo, minha gente. E aqui no estúdio, aqui eu tenho um sonho ainda de fazer um programa de televisão com um auditório. Tipo aqueles assim, chacrinha, né? Sabe, esses programas, quase eu falo da... Mas não pode. Mas sexta-feira, né? Sexta-feira, daqui a pouquinho. Calma, viu, Adaí? Calma, meu irmão. Daniel também já... Os dois Daniel aqui, tá dupla de Dandan. Fiquem calmos que tá tudo certo, viu? Tá tudo certo, nada resolvido. A manifestação, inclusive, viu, gente? É lá na frente, ali naquela região, acabou. Já tá tudo liberado lá na região ali do Araçagi. Bem na frente do condomínio Danra e... O nome do outro condomínio, Daniel? Você que é fino, ali no Alphaville, ó, o mais rico ali falou. É só aqui a grande audiência nossa aqui, é Alphaville. Teve uma manifestação, ainda não recebi informações do que se tratava. Por isso a gente não pediu, inclusive, para o Daniel ir fazer essa cobertura. Vamos aguardar aí mais informações, eu vou trazendo para vocês, tá bom? Olha só, o Maranhão, né, supera a meta nacional e alcança 81,8% de vacinação antirrábica. Solta aí pra gente. A cobertura da vacinação antirrábica animal alcançou 81,81% em 2025, superando a meta mínima de 80% estabelecida pelo Ministério da Saúde. E tudo isso foi fruto de um trabalho, né, conjunto entre Estado, regionais e municípios. E esse trabalho começa antes da distribuição da vacina, na mobilização dos municípios, realizando a campanha, né, orientando como essa campanha deve ser realizada, quais são as estratégias que são disponíveis, sensibilizando os gestores regionais, a equipe das regionais de saúde, para acompanhar os municípios nessa execução dessa campanha que iniciou no mês de setembro. A própria distribuição das vacinas, que é um ponto importante. Entre as regionais com melhor desempenho estão Itapecuru, São João dos Patos e Chapadinha, todas com cobertura superior a 97%, seguidas por Pedreiras, Codó, Balsas, Caxias e Viana, que ultrapassaram 92% de cobertura vacinal. Que reconhece essa interdependência entre saúde animal, saúde humana e também meio ambiente. Fora isso, tivemos as ações do Cuidar de Todos Saúde Animal, complementando ações de vacinação, né, nos territórios epidemiologicamente importantes. Então, tivemos várias ações ao longo do ano. Esse segundo semestre, mais especificamente na região metropolitana, que tem um grande número de animais, tanto de cães quanto de gatos. A campanha realizada pelo governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Saúde esteve nos 217 municípios maranhenses, com atuação integrada das equipes municipais de vigilância em saúde, atenção primária e controle de zoonoses, apoiadas pelas 18 regionais de saúde e pela região metropolitana. É importante, né? A gente ter esses dados, a melhoria aí na vacinação, e ainda me preocupa muito o número de cães e animais abandonados, né? Principalmente aqui, vou falar na nossa região metropolitana, mas é assustador ali naquela região do Araçagi, a quantidade de animais que são abandonados ali. Miritiba, essa região aí são abandonados e acaba, né, que as doenças, de modo geral, acabam se tornando ainda maior, porque o animalzinho fica lá
sem vacinação, sem cuidado nenhum. Então, a gente precisa ter esse cuidado e essa atenção com, né, os animais, até porque não só pensando neles, pensando na população, porque os animais transmitem doenças, né, para o ser humano. Então, vira aí, né, um contexto enorme, uma bola de neve no geral. Olha, vou falar agora da atualização, né, de um caso que está deixando todo mundo triste, todo mundo aflito, está todo mundo querendo noticiar que as crianças foram encontradas, mas a gente traz agora a atualização aí com Nando Souza. Mesmo com toda a estrutura montada para as buscas, passados 5 dias, somente o mais velho das 3 crianças desaparecidas acabou encontrado. O Cauã, ele está já sob os cuidados do Hospital Socorrão Nosso, né? Já foi medicado ontem, já está se alimentando, já foi feito todos os exames sanguíneos, exames de imagem, e assim, ele está com a saúde dele sendo restabelecida, está com a companhia já da família. E a gente torce cada vez mais que a evolução dele seja extremamente positiva, né? E até agora as informações que ele deu foi que realmente que ele estava com as outras crianças, mas ele, nos momentos, né? Eles estavam 3, 4 dias, não estavam conseguindo dormir, inclusive, e terminaram eles se dividindo. E baseado naquilo que supostamente teria sido dito por Cauã, ele acabou se separando dos primos. E aí as 2 crianças foram para uma outra comunidade, em outra direção, e ele foi para outra, onde foi encontrado. Agora a concentração das buscas está exatamente nessas áreas e com essa informação que ele já botou também. Hoje nós temos uma participação da população, temos a participação de motoqueiros, de trilheiros, as pessoas realmente vêm da sua contribuição, pessoas vindo de bicicleta, a pé, mas o interessante é que essa situação comoveu, na verdade, todo o nosso município, nosso estado, e a gente tem uma grande participação popular hoje, junto com as forças de segurança, com o Corpo de Bombeiro que está intensificando cada vez mais o trabalho desde ontem à noite, não se parou em nenhum momento. O COSAR está acompanhando uma outra área também da Polícia Militar. A gente ontem montou esse acampamento aqui de guerra, com gerador, com ambulância, com tendas exatamente para melhorar cada vez mais o apoio para todo esse pessoal que tem mais de 500 pessoas hoje dentro dessa frente, né, em busca de encontrar as crianças que estão desaparecidas. 2 crianças ainda, mas se Deus quiser, com a ajuda de todos e a união de todos nós, a gente vai conseguir fazer esse encontro. O desaparecimento das 3 crianças do povoado São Sebastião dos Pretos, passados até o fechamento dessa matéria 5 dias, ainda é algo cercado por especulações, dúvidas e incertezas. Mas com tanta gente ajudando nas buscas, alguns elementos e meios de pista estão surgindo. Pois no 5º dia, peças de roupa e um calçado infantil acabaram achados no meio da mata. A informação que eu tenho teria sido do Cauã, mas assim, ainda estão sendo detalhados aí pela equipe do Corpo de Bombeiro, pelo pessoal, inclusive do bombeiro que está com os cachorros também, que faz esse trabalho de busca, né? Então, mas o mais importante é que a gente está ampliando o nosso alcance e, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter uma resposta positiva. Se Deus quiser, né? Eu não vejo a hora de noticiar realmente que essas crianças foram encontradas e com vida, né? Assim como foi encontrado uma das crianças, né? Que bom, tomara que a gente consiga encontrar e noticie logo. O prefeito, né? Roberto Costa, prefeito lá de Bacabal, usou aí as suas redes sociais também. E mesmo com todas as buscas, com todo, né, esse aparato aí, ele está dando R$20 mil para informações para quem souber, né, do paradeiro dessas crianças. Então está todo mundo na cidade buscando, muita gente envolvida realmente, independente, né, gente, de dinheiro. Eu acho que nós estamos aí vivendo dias que a gente precisa de notícias boas e como vai ser bom se a gente conseguir localizar essas crianças. Importante realmente, vamos manter o foco, né? Quem tiver, né, instrução para andar na mata, tiver aí equipamento para andar na mata. Eu ainda não sei só de uma coisa está me chamando a atenção. Por que ainda o Exército não está dentro da mata? Está na hora de convocar mais gente capacitada e que pode andar ali para tentar localizar essas crianças que estão perdidas ainda lá em Bacabal. Olha, o Procon do Maranhão realizou uma fiscalização e aplicou multa de R$2 milhões. Também foi determinada a suspensão da venda de novos planos de saúde por 120 dias, a gente tem a reportagem.
Em razão de falhas reiteradas na prestação de serviços, o PROCON realizou uma ação de fiscalização em uma operadora de planos de saúde em São Luís. Durante a ação realizada no bairro Monte Castelo, o órgão aplicou uma penalidade de multa no valor de R$2 milhões, além de uma medida cautelar de suspensão temporária da venda de novos planos de saúde pelo prazo de 120 dias. O PROCON, ele oficiou a Humanas Saúde e foi totalmente desrespeitado, não houve nenhuma resposta da Humanas. O PROCON novamente emitiu uma recomendação à Humanas Saúde que também foi desrespeitada. Diante desses fatos, com base no artigo 56, incisos 6º e 10º do CDC, nós estamos fazendo a aplicação da multa na Humanas, com de R$2 milhões, o qual ainda é em primeira instância, havendo direito a recurso. As falhas na prestação de serviços da operadora incluem um descumprimento de ofertas, a ruptura de contratos de forma unilateral, a não conclusão de tratamentos, além da não garantia de um atendimento integral a crianças com transtorno do espectro autista. E a suspensão vai garantir que novos consumidores não sejam lesados com uma prestação de um serviço que não está tendo. Então, essa é a responsabilidade do PROCON, de garantir que novos consumidores não sejam lesados. Nós vamos focar em trabalhar e cobrar ainda que esses serviços que já estão hoje nas bases sejam feitos, a Humanas organize a casa para atender de fato corretamente esse serviço prestado integralmente aos consumidores. A decisão é resultado de um processo administrativo instaurado pelo PROCON após inúmeras reclamações de consumidores, notificações não atendidas e a constatação da continuidade das irregularidades, mesmo após reuniões e audiências públicas com a operadora de planos de saúde. A saúde já se encontra daquele jeito, né? E aí quem não tem plano de saúde sabe muito bem o que eu estou falando. Todo mundo sabe que a saúde é precária no país inteiro. E hoje a gente vai fazer um atendimento, às vezes, com plano de saúde e acha que está no hospital público de tão ruim. Então, o PROCON tem que exercer realmente essa função de fiscalizar e ir atrás de que as coisas aconteçam. Você vê que a gente ouviu aí na reportagem, já tinha sido notificado o plano de saúde, tomou nem conhecimento, aí depois acha ruim a multa, né? E aí serve de alerta para os demais também. Olha, a Secretaria de Saúde, ela orienta a população a atualizar a vacinação durante esse período de férias. Reportagem Letícia Oliveira. O período de férias chegou e, para reforçar a importância da manutenção da atualização do calendário nacional de vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde orienta, inclusive os viajantes, para verificarem a sua condição vacinal, principalmente quanto à importância da vacinação contra o sarampo, coqueluche, difteria, tétano acidental, poliomielite e febre amarela da população residente no Brasil, que se deslocará para outros países. Temos vacinas e a gente precisa falar de algumas doenças relacionadas principalmente a essa circulação, a essa trajetória, esse deslocamento, né, das famílias para outros estados, para outros países, que são doenças que estão ainda em circulação no ambiente. Para se proteger, é necessário que estejam com a sua vacinação em dia. A Secretaria de Estado da Saúde recomenda a atualização vacinal com as vacinas contra influenza e Covid-19, reforçando também a proteção de gestantes com a vacina contra o vírus sincial respiratório. Entre os grupos prioritários estão crianças, gestantes e idosos, seguidos por adolescentes e adultos, com a manutenção da proteção vacinal, além da ampliação da cobertura para os grupos de risco e trabalhadores da saúde. Então é importante estar com esse esquema atualizado, principalmente crianças, idosos e gestantes. Temos a vacina contra a gripe, que é a vacina contra a influenza, que também está disponibilizada para esses públicos específicos, e não podemos deixar de falar do sarampo. Então nós temos a vacinação contra o sarampo, que é a tríplice viral, que não só protege contra o sarampo, mas contra a rubéola e também a cachumba. Então é importante a gente manter esses esquemas,
se proteger, porque temos vacina para proteger, está dessas doenças, e é claro que para se manter protegido e aproveitar as férias junto com os familiares, é necessário que esses esquemas estejam atualizados. É importante, né? Atualização aí de vacinação. E outro alerta importante, porque a gente está chegando na época do carnaval agora, é esse alerta do Hemomar, que emitiu um alerta para os estoques críticos de sangue em São Luís. A situação tem preocupado a direção do Hemocentro, que convoca doadores, especialmente aí do fator RH negativo. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão emitiu um alerta para os níveis críticos nos estoques de sangue. Vários tipos estão entre os que mais faltam no momento, o que tem comprometido o atendimento de pacientes em hospitais da capital. Apenas o tipo O positivo está com quantidade suficiente para a demanda. Segundo a direção do Hemocentro, a queda nas doações tem preocupado, já que mesmo fora do período de férias ou grandes feriados, quando normalmente há redução no número de doadores, os estoques continuam baixos. É um período de transição de um ano para outro, então é um período de festas, período que as pessoas também estão de férias. E aí a gente tem essa demanda só crescendo, que é um período que também aumenta a questão de acidentes, de atendimentos emergenciais mesmo. E o estoque, ele precisa ser reposto, né? O sangue é uma coisa que tem validade e não é comprado, não é fabricado, precisa de um ato de solidariedade de uma pessoa para que o nosso banco de estoque fique seguro. A campanha visa chamar a atenção de mais pessoas para adotar o hábito de doar sangue, especialmente aquelas com sangue de fator RH negativo, que é mais raro e mais difícil de manter no estoque da instituição. O sangue doado é essencial para pacientes que precisam de transfusões regulares, pessoas com anemia severa, leucemia, hemofilia, além de ser indispensável em cirurgias cardíacas, transplantes e emergências médicas. A pessoa precisa estar bem de saúde, né? Vir bem alimentada, não ter feito nenhum procedimento cirúrgico nos últimos 3 meses, por exemplo, a endoscopia é algo que impede a pessoa de doar por pelo menos 6 meses. Então, a idade, a partir de 16 anos, a pessoa já pode doar. 16, 17 anos, ele pode vir doar acompanhado do responsável legal. E até os 59 anos, a pessoa pode fazer a doação. Se ela já é doadora, até os 69 anos, ela pode fazer a doação. Morador da Vila Embratel, em São Luís, o Eneilson Coelho é doador de sangue há cerca de 4 anos. Ele doa pelo menos 3 vezes ao longo do ano. Eu me sinto grato, graças a Deus, poder fazer essa doação todo ano, mínimo 3 vezes. Se eu pudesse doar mais, doaria. Informo para as pessoas que não doam, venham doar sangue, participe das campanhas. Aquele que tem medo, não tenha medo, venha salvar a vida. Uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, pois seus componentes são separados para diferentes tipos de tratamento. O Hemomar tem hemonúcleos espalhados pelo estado, nas cidades de Bacabal, Balsas, Caxias, Codó, Pedreiras, Imperatriz, Santa Inês e Pinheiro. Importante esse alerta, porque carnaval a gente sabe, né? Aumenta realmente a necessidade de ter sangue. Às vezes tem confusão, briga, acidente, o pessoal que bebe, aí já fica aquele alerta, o pessoal que bebe não dirija. Agora, parabenizar a equipe de reportagem, realmente a reportagem ficou muito boa, viu, Adair? As suas imagens aí estão de parabéns, e ao Daniel também, a Amorim, que foi show de bola na reportagem. Quando eles mandam mal, viu, gente, eu falo, só para constar, né, para depois ninguém dizer aí, Érica fica elogiando a equipe. Não, eu puxo, a orelha, eu chamo mesmo legal. Quando eles fazem uma besteira, então, é rasteira em cima de rasteira por aqui. Eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho, segura aí, os bastidores da TV que você gosta de saber e eu sei disso, tá? Vou para um rápido intervalo, segura que eu volto já. Tem futebol, o Campeonato Maranhense vai começar amanhã, segura aí.
Voltamos, pessoal, voltamos. E olha, eu já volto falando de estadual. O Campeonato Maranhense vai começar. A bola vai rolar. Eu tenho a tabela dessa primeira rodada para atualizar vocês. Cadê minha tabelinha? Solta a minha tabelinha. Tabelinha não, né? Que tabela bonita essa, porque a gente já começa com muita emoção realmente durante esse final de semana, né? Esse final de semana aí, olha só, a gente tem o Imperatriz recebendo o Sampaio Corrêa, né? Lá no Frei Epifânio, que teve reforma, passou por algumas reformas, tem aí mais de 6.000 ingressos à disposição do torcedor, então promessa de casa cheia praticamente, e a gente vai ter esse primeiro clássico, uma rivalidade boa, e eu confesso para vocês que estou curiosa para olhar esses times entrando em campo. Muitos atletas não caíram no bid ainda, em especial do Sampaio Corrêa e Motoclube, que devem cair até hoje, porque o regulamento prevê que precisa cair até hoje para poder o atleta estar regular. Então, se cair depois, vai estar regular para as próximas partidas e não para a estreia nesse final de semana. E aí a gente está nessa expectativa ainda aí com atletas, e todo ano parece a mesma coisa, é a mesma ladainha. É a mesma conversa, mas vamos lá. Temos no Frei Epifânio a primeira partida, né, do ano, aí com Imperatriz e Sampaio Corrêa entrando em campo. Depois a gente tem o Maranhão Atlético Clube e o Motoclube. Aí nós temos um clássico também, o Maremoto, e expectativa enorme para a gente ver esse time do Maranhão Atlético Clube com reforços, inclusive com uma estreia de Pimentinha com a camisa aí do Maranhão Atlético Clube. Vamos ouvir o atleta, o que ele fala sobre esse momento? Estou ansioso, né? Ansioso para a estreia aqui no MAC, e ainda mais no clássico. No clássico eu vivi grandes momentos, acho que mais ganhei do que perdi contra o Moto, isso é importante, e quero continuar desse jeito aí, ganhando mais do que perdendo. Eu tenho certeza que a gente precisa, no primeiro jogo nosso, conseguir logo o nosso objetivo, que é a primeira vitória, que a gente sabe que é um campeonato de tiro curto. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa competição também. Estou muito ansioso para essa estreia. Formato diferente, é um formato de tiro curto que a gente não pode errar. A gente tem outras competições também que pode ficar próximo também muito do Campeonato Maranhense, então a gente vai tentar fazer o máximo de pontos para classificar. É um tiro muito curto, 7 jogos são muito rápidos e a gente vai jogar praticamente 2 vezes ou 3 vezes na semana aí. E em termos da preparação boa, acho que o Marcinho vem conseguindo te extrair bem do nosso grupo aqui, o melhor que tem. E ele está tentando fazer ajustes ainda, porque é pré-temporada, é todo mundo se conhecendo, lógico, tem um grupo que ficou ainda, mas tem jogadores novos que está tentando extrair o máximo possível para a estreia ser 100%. Gente, olha, o Maranhão Atlético Clube tem uma pedreira pela frente, né? Mas, ao que tudo indica, vai entrar forte e com toda a experiência, inclusive, né, do goleiro Jean, que fala também sobre essa expectativa para a estreia. Semana decisiva para nós. A gente sabe que esse ano é um ano muito competitivo para nós, a gente sabe da importância do ano. Temos um campeonato estadual que nos define muita coisa para nós e para o clube, né? Você crê que a preparação está sendo muito boa, essa questão física, a gente sabe que o condicionamento só vem com a sequência dos jogos, mas, como você falou, em termos de porcentagem, creio que o grupo já está ali chegando aos seus 90%. Creio que com essa sequência de jogos a gente vai chegar a 100%, tanto fisicamente como tecnicamente. Já encara um clássico, né? A gente sabe a importância de um clássico, tem aquela motivação extra, né? E aquilo que a gente vem passando para aqueles atletas que vêm de fora, que ainda não conhecem, esse peso do clássico, a gente vem falando para eles, para que a gente venha a centrar 100% dentro da partida e já estrear com o pé direito conseguindo os 3 pontos. Tá aí, né? O Maranhão Atlético Clube. Cadê a minha tabela? Solta aí a minha tabela de novo. Maranhão que entra contra o Motoclube, né? Maranhão Atlético Clube com o Motoclube e IAP, que vai entrar em campo em casa contra o ITZ. O IAP realizou, inclusive, um treino lá no Iozinho Santos e se prepara para essa estreia em casa contra o jovem time do ITZ. Vamos ouvir peças dessa partida aí do IAP? Cara, é muito bom estar de volta em casa, né? Aqui é um clube que me acolheu desde quando eu comecei
E é sempre bom a gente estar em casa, né? E sobre a preparação sobre o estádio, está impecável. A gente espera fazer uma excelente estreia, né? Ganhar os 3 pontos logo primeiro, sair na frente. O time do ETZ é um time muito qualificado, muito bom, mas a gente está treinando firme e forte. A gente espera que a gente possa fazer um excelente jogo e sair com resultado positivo. Olha, a gente está tendo a oportunidade de estar novamente trabalhando aqui no estado do Maranhão, né? E a gente vindo novamente no Iozinho, né? A última vez foi em 2023 e agora representando o IAP, né? Dentro de um campeonato de primeira divisão, onde que as expectativas são as melhores possíveis para a gente poder fazer um campeonato importante e nada melhor do que começar com o pé direito, com uma grande vitória, né? No primeiro jogo contra o ITZ, mas sabendo da dificuldade que teremos nesse confronto, mas a expectativa é que façamos um grande jogo. Tá aí, né? O IAP, que teve 2 baixas, né? Inclusive, logo para essa estreia. A baixa de 2 atacantes. O Edrean, que foi para o Motoclube, né? E aí eu já vou adiantar para você que eu gosto muito do Edrean. É um atleta muito bom. É um menino bom, de uma família boa, mas infelizmente ele tem problemas extracampo, em especial em cumprir aquela rotina do atleta. E aí o Edrean acabou sendo desligado do IAP, eu estou dando essa notícia agora para você aí em primeira mão, exatamente por ter faltado a 3 treinos. Né? E aí acaba que o atleta que já foi inclusive para Londrina, poderia ter estourado a carreira dele, mas esse tipo de comportamento acaba fazendo com que ele fique patinando aqui no futebol maranhense. E eu vou falar isso antes que o pessoal está desvalorizando o futebol maranhense. Eu me sinto muito à vontade em falar isso, porque o nosso futebol realmente está bem aquém a nível, né, de Brasil, da maioria, se não de todos os estados. Não vou falar todos, né, porque tem coisa pior por aí. Né? Porque se a gente for vasculhar um pouquinho, né, o futebol acreano, né, Roraima, é bem precário também em visibilidade, em estrutura, enfim. Mas poderia já ter voado. E eu não sei por que o atleta não pega e realmente escapole, né, consegue aí alcançar. É isso, acaba sendo isso. E perdeu também Pimentinha. Pimentinha já foi uma razão diferente, né, não foi por conta disso, existia aí um extracampo combinado e esse combinado não foi acertado e não tem nada a ver com o IAP, né, e sim com a direção, e acabou que o atleta foi, né, em busca aí dos seus objetivos. Enfim, já está passando daquela coisa de ser somente um atleta, talvez o Pimentinha, né? Vamos aguardar como o atleta entra em campo em relação a rendimento. Talvez trabalhando com o Marcinho Guerreiro, que é também maranhense, que conhece o atleta, enfim, que tem um nível de amizade, aí consiga render. Mas já tem algum tempo que deixa a desejar, no sentido até de regularidade como atleta. Né? Precisa entrar, mas tem 30 e poucos anos. Não, isso aí não é razão, porque a gente vê muitos atletas aí, né, em alto rendimento conseguindo jogar. Não vou nem falar de Nenê, porque senão o comparativo, né, vai ficar feio, digamos assim, né? Cadê a minha tabela? Minha tabela do campeonato estadual aí, né? Para poder eu falar do último jogo aí dessa tabela, dessa rodada, eu já falei do IAP. Aí nós temos Tuntum. Um forte abraço aí para a cidade de Tuntum. Olha, eu confesso para vocês que meu coração até fica assim, choroso, né? Porque é uma estreia com Tuntum e o Luminense, que vem estreante aí na competição, 2 times que eu tenho um carinho enorme realmente, e vai ficar toda a minha torcida dessa vez para Tuntum, né? Não só porque a gente sabe, né, que Tuntum aí respira o futebol, né, mas também porque merece, quem sabe aí galgar um espaço ainda maior no nosso futebol maranhense. Aí um forte abraço também para o prefeito da cidade, Fernando Pessoa e Bruna Pessoa, né, lá da cidade de Tuntum, que vão estar na torcida, viu? Jogo em casa contra o Luminense. E aí o Tuntum teve uma perda, uma baixa, que foi na preparação física. O Fabão, né, antes da estreia, acabou aí saindo
né, do time, então é uma grande baixa, sem dúvida nenhuma, né, mas eu acho que Vinícius Saldanha vai aproveitar bem esse elenco que ele montou e conseguiu fazer o trabalho no decorrer aí desses meses, e vamos ver como é a estreia. Tudo é estreia. E aí agora quem ficou na casinha vai ter que sair da casinha e não adianta, quem fechou treino, porque teve muita gente fechando treino, não deixando a imprensa entrar, só dia determinado, e isso adianta o quê? Nada, porque vai entrar em campo e todo mundo vai ver. Não é isso, Daniel Amorim? Daniel tá ali só sorrindo assim, ó. É bem isso, Érica. Adianta nada, minha gente. Pelo contrário, quando a gente, nós repórteres, né, fecha o treino, vocês, os atletas aí, vamos direcionar para os atletas e treinadores, não falam, a gente fala por vocês. Aí não adianta depois ficar aí sentado no sofá dizendo, não é isso, não era isso. Não ouviu, não falou, eu falo por você. É assim que funciona. Funciona mais ou menos desse jeito. Mas a bola vai rolar e a gente vai saber quem está certo, quem está errado, quem se preparou de verdade e quem não se preparou já de cara nessa primeira rodada. E olha, nós temos notícias lá de Bacabal, é isso? Temos? Ah, então eu quero saber, nós estamos com a Kate, direto de Bacabal, né, trazendo atualidades, atualização aí em primeira mão. Kate, boa tarde, minha amiga. Uma honra ter você aqui, viu? Muito boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Eu estou direto de um povoado chamado Santa Rosa, fica no interior de Bacabal, a alguns quilômetros da sede de Bacabal. A gente está aqui debaixo de uma tenda, acho que dá para observar aqui, para vocês olharem como é que está esse movimento aqui. Lá ao fundo, eu não vou conseguir ir até lá para poder mostrar para vocês, mas o governador do Maranhão ele já está aqui nessa localidade que passou a ser o quartel-general, o QG principal dessa operação, que chega ao 6º dia no intuito de encontrar essas duas crianças, a Isabelle, de 6 anos de idade, e o Michael, de 4 anos de idade, que se perderam, né? Estão desaparecidos desde domingo. Eles que saíram para brincar e não voltaram mais. Eles eram 3, né? Mas o Cauã, o menino de 8 anos, já apareceu, graças a Deus. Foi encontrado aqui próximo, numa estrada vicinal, aqui próximo a Santa Rosa. E aí, por conta disso, todas as buscas estão sendo concentradas, portanto, nessa região. E hoje, ainda há pouco, o governador, ele chegou aqui na região. Ele já foi lá no povoado de origem dessas crianças, que é o povoado São Sebastião dos Pretos. Ele esteve lá, antes ele passou no Hospital Socorro, lá na sede de Bacabal, visitou o Cauã, observou que o estado de saúde dele é bom, ele já se recupera, tem ali todo o aparato médico, também está com uma psicóloga que de alguma forma faz essa assistência a ele, que passou por um trauma e precisa, portanto, né, de todo esse carinho nesse momento e atenção. Então, de lá, o governador seguiu, foi até o quilombo, que é um quilombo, né, chamado São Sebastião dos Pretos. Lá ele conversou com a imprensa e também, né, fez questão de ir até as famílias, a família das duas crianças, repito, a Isabelle e o Michael, e agora ele chega aqui nesse novo QG, né, montado com uma super estrutura, uma estrutura jamais vista, né, um aparato que é integrado, reúne todas as polícias, todas as forças de segurança do Estado, e a gente está por aqui acompanhando o 6º dia, portanto, dessas buscas das duas crianças. O governador agora conversa ali com a cúpula de segurança pública que o acompanha, né, nessa visita, ele que fez questão de vir pessoalmente para poder acompanhar, portanto, as operações. Mais cedo, ele contou para a gente que já está confirmado que, apesar dos 6 dias, né, já de desaparecimento, as buscas vão seguir, não cessarão, e as buscas elas acontecem durante o dia e também à noite, com equipes que se revezam e ainda equipamentos de alta tecnologia para que possam dar esse aparato necessário. Olha, gente, eu quero... Está conseguindo me ouvir, Kate? Consegue me ouvir? Kate?
Consigo, consigo. Ó, o teu áudio está um pouquinho com vento, mas a gente está conseguindo te entender e eu queria te fazer uma pergunta. A gente viu aí, né, que tem muito blogueiro e tem muitas informações e vão chegando, né? Eu sei que, assim como eu, você também é jornalista, a gente tem uma preocupação em passar o que realmente está acontecendo, a realidade, porque eu vi que algumas fake news em relação a aconteceram. Isso acaba atrapalhando, não é isso? Não tenha dúvida. Na verdade, hoje a gente conversava pela manhã com o comandante-geral da Polícia Militar, o próprio secretário de Segurança Pública, e eles falavam sobre a necessidade de se concentrar, portanto, a informação oficial para que esses ruídos, digamos assim, na comunicação e essa desinformação não atrapalhe, né, efetivamente o desenvolvimento dessa operação, que é uma operação grandiosa, reúne Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, reúne ainda a questão do batalhão ambiental, sem falar da população que a cada momento chega aqui. A gente sabe que, claro, que a intenção de todo mundo é ajudar, né? Já que existe uma grande diferença entre você achar e ter certeza. E nesse meio é que surge, né, as fake news, as desinformações. Para vocês terem uma ideia, eu vou aproveitar o espaço e dizer que não existe a informação de que o menino Cauã estaria dentro de uma aeronave sobrevoando junto com policiais no intuito de colaborar com essas investigações. Isso não existe, né? O que existe, claro, obviamente, o Cauã segue internado, se recuperando, e claro que ali, né, no momento oportuno, foi perguntado uma informação ou outra para o Cauã, que colaborou falando, mas não há essa insistência para que a criança, né, tenha essa obrigação de colaborar. Não existe isso. Nesse momento, o Cauã se recupera, que esse é o objetivo, e entre uma ação e outra, há sim, né, uma pergunta de uma forma mais técnica, com a ajuda de psicólogos, para que ele possa, de alguma forma, colaborar. Então, a ajuda que o Cauã vai dar nesse momento é essa, né? É essa de conversar e de algum momento em que ele lembra do que ele passou, vai colaborando com a polícia. Mas nada fixado, não existe, repito, essa informação de que ele tenha subido numa aeronave para poder sobrevoar regiões, tá? É importante também, eu achei fundamental a sua pergunta, porque exatamente em razão desse ruído, dessa desinformação que vem sendo gerada, o próprio prefeito de Bacabal, o prefeito Roberto Costa, ontem, quase que de madrugada, porque ele também está incansável nessas operações, ajudando administrativamente. Aqui nós temos um verdadeiro aparato administrativo que foi montado para dar suporte a essas equipes que entram e saem a cada momento dessa região que é gigantesca. Olha, para você ter uma ideia, a gente está falando de uma região que está sendo coberta de equivalente, para as pessoas poderem compreender, a 150 estádios de futebol, fazendo alusão ao seu programa. É mais ou menos o tamanho que está sendo coberto, é algo gigantesco, por isso exaustivo, e o prefeito, portanto, montou aqui um verdadeiro QG, né, com toda a estrutura necessária para dar suporte a essas equipes. E ontem à noite, daqui mesmo, ele gravou um vídeo pedindo para que as pessoas, né, não falassem, não dessem informações que não fossem verídicas, para que não atrapalhassem. Esse vídeo, viu, Kate? A gente viu exatamente esse vídeo, inclusive falamos do resgate aí de 20 mil, para ver se até centraliza essas coisas. Quero agradecer, viu, Kate, a tua atualização, a tua participação, muito obrigada. Eu espero que a gente retorne com você, né, trazendo aí a informação do resgate dessas crianças com vida. Em nome de Jesus, eu acho que isso é possível diante de todo esse aparato. Muito obrigada, viu, Kate Almeida, direto aí de Bacabal. Obrigada. Para você, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Kate. Aí, Kate Almeida, direto, né, da cidade de Bacabal, trazendo aí as atualizações. Infelizmente, as atualizações ainda não são aquelas que a gente gostaria de dar, mas muito em breve, sem dúvida. E hoje é sexta-feira, minha gente. Sexta-feira
Ed, vem cá, Ed, faz favor, traz aí o nosso presente, o bolo. Ah, tem que abrir, gente. Gente, eu vou te dizer um negócio, esses meninos ontem, eles arrumaram um negócio ontem, o entrevistado, Del sabia disso, Del, que o entrevistado levou o microfone embora ontem, eu levei também, o Del ficou pálido agora, acaba de ficar amarelo. Ele ficou azul, verde, porque esse microfoninho aqui, vocês não têm noção. Vem cá, John, vem cá. O John fez aniversário essa semana, minha gente. Então, a gente canta parabéns para ele, todo especial. Escolhemos o melhor parabéns para cantar, John. Parabéns, que Deus te abençoe, te ilumine. Agora a gente dentro do estúdio, a gente taca fogo. É assim que a gente taca fogo no mundo. Parabéns, que Deus te abençoe, viu? Parabéns. Solta o parabéns para ele fazer discurso. Vem, Del. Vem cá, Del. Eita! Cadê o parabéns? Discursa. Quantos anos de empresa? Discursa. 4. 4 anos. Aí, ó. Parabéns. Ai, solta aí. Tá no page up, mano. Tá no page up. Pode ver. Aí, daqui tá ensinando o outro que tá lá, ó. Aí, já até apagou a vela, já. Não, fica aqui. Cadê o parabéns? Aumenta o som. Menina de seu aniversário, meus parabéns do John, ó. Parabéns do Caneta Azul, todo mundo feliz. Deus te abençoe, parabéns. Valeu. Não, mas faz quantos anos mesmo? De empresa? Não, teu, quantos anos tu tem? 23. 23 aninhos, gente, olha. E solteiro, tá se lançando hoje, viu? Meninas de todo o Brasil, mandem um currículo pra cá, tá? Eu vou fazer um filtro. Eu vou, não tem jeito, tem que ter uma menina que trabalha. Não é qualquer uma não, Deus te abençoe. Obrigado. Vamos comer o bolo agora. Tchau, gente, você de casa, ó. Tchau, até segunda, se Deus quiser. Eu quero também.